Olá, sejam muito bem-vindos ao AmigoCast, o podcast do amigo de negócio. Trouxe um convidado muito especial, porque tem muito aí da minha vivência também diária, da minha academia, que é o direito tributário, o direito empresarial, o grande doutor Henrique Aedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Olha, é um prazer estar aqui. Eu sempre que volto à FAI, para mim é um privilégio, né? Fui aluno dessa casa, fui professor, e eu acho que eu devo muito da minha carreira aos ensinamentos que eu tive aqui. É um prazer estar aqui. Legal. O doutor Henrique Aed, que é sócio fundador do Gaia Silva e Gaed Advogados, advogado especialista em direito tributário e societário. E aí já teve uma gama de conhecimentos e também de caminho da trajetória aí da sua profissão. E eu já quero começar com essa pergunta, doutor. Como foi essa tua trajetória do direito? Como começou? Como está agora o escritório, você dentro desse escritório, desse contexto jurídico tão importante para as empresas, para os empresários que estão nos assistindo? A minha carreira, eu acho que pode dizer que não foi uma carreira convencional da advocacia, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar. Comecei a trabalhar, acho que eu tinha uma ansiedade muito grande, trabalhar com meu pai, nas atividades que ele desenvolvia, Legal. e uma delas foi uma revista de informação fiscal. Uau, que É, legal. que era uma revista chamada Revista Imposto Fiscal. Cã- Hoje ela não existe mais, mas eu desenvolvi atividades de secretariado do meu pai, né. Aham. E comecei a me interessar por essa matéria tributária pelas revistas. As revistas saíam dezenalmente, chegavam os cadernos lá e eu ficava interessado nas revistas, era um menino ainda, e lá tinha um departamento jurídico. E, nós respondíamos perguntas, tínhamos respostas, e o advogado exercia meio expediente. E eu comecei a ler as revistas e matérias tributárias, matérias fiscais, e teve alguns dias que eu até anotava as perguntas e me interessava muito por aquilo. Daí comecei a desenvolver isso e fui criando digamos, esse interesse por essa matéria. Fui fazer o meu curso técnico, fiz um curso técnico em contabilidade, na época tinha os cursos É, eu fui co licenciantes. é, eu fiz também. Isso também foi me dando, assim, uma visão um pouco diferenciada, né, das atividades empresariais, balanço, aquela coisa toda. Prestei o meu primeiro vestibular e único, na Universidade Federal, Ah, federal. passei em direito na Federal, tinha 17 anos, Legal. e aí tudo muito novo, né, a gente não tinha, digamos, aquele poder de decisão ainda, saber o que efetivamente ia ser na nossa vida, mas tínhamos algumas referências. Certo. Gostava de ler, era bastante falante, era representante de turma Ah, é legal. e fui criando, esse hábito. No meio do curso de direito, eu tive algumas decepções. Uhum. Eu acho que muito mais por minha conta do que por conta da belíssima federal. E no meio desse curso também resolvi fazer ciências contábeis. Ah, que legal. E aí, era acho que terceiro ano de direito, também pela manhã fazia direito e passei no vestibular aqui na FAI, para minha alegria. Hã. E o curso da FAI também foi um curso transformador. Aí eu acabei ligando essas 2, digamos, esses as 2 áreas de conhecimento e fui me encontrando, né. Legal. Também nesse meio termo, nesse meio tempo, resolvi trabalhar na PricewaterhouseCoopers, né. Bacana. Boas empresas Uma de boa escola, auditoria, né, uma claro. empresa de auditoria, que tinham várias também áreas de atuação, e eu comecei na auditoria, mas também fui para a área fiscal. Bacana. Então acho que era uma das únicas pessoas que atuava nas 2 áreas. Então fazia faculdade pela manhã, trabalhava na PwC o dia inteiro, fazia FAI à noite com todas aquelas atribuições, era casado, tinha uma filha. Então meu dia tinha mais que 24 horas. Isso que eu ia fazer a É. pergunta, E tinha que me adaptar. sim, Sempre tendo que ou às vezes faltar aula, ou às vezes, negociar a minha participação na PwC, até que, eu consegui vencer esses obstáculos. Tive uma carreira muito boa na PwC, até que eu fui convidado certa vez para ir para São Paulo, e aí repensei um pouquinho, confesso, senti um pouco de receio. claro, Era claro. um passo que eu deveria dar para seguir na minha carreira na PwC. Eu também participava muito da área de cursos e estava muito feliz lá, mas naquela época me deu alguma coisa que eu falei: "Não vou". Uau, E não indo para a PwC, eu tive que sair da PwC, né. Eu certo. pedi para Desligar. me desligar. Tive uma fase de transição, Hum. fui ser diretor de empresa, fui fazer um monte de coisa, até que um dia um amigo meu me chamou para ir para Belo Horizonte, né.
né, num escritório que já havia sido constituído lá, mas estava muito no início, e eu falei: "Não vou perder a chance pela segunda vez por conta de querer permanecer em Curitiba". Aí fui para o escritório que hoje é a Gaia Silva Gaete, com a responsabilidade de voltar para Curitiba depois de 10 anos para montar o escritório aqui em Curitiba. Sim, Isso não durou um ano, voltei para Curitiba e criamos o escritório aqui. legal. E dali para frente eu acho que eu posso dizer que houve, assim, uma mudança radical, eh, no atual estágio que eu me encontro profissionalmente. Tive vários desafios, Imagino. começamos o escritório com 4 pessoas, Uau, tive que trazer, um estagiário de Belo Horizonte, que hoje é meu sócio, responsável por uma série de questões, inclusive da nossa área do contencioso em Brasília, mas ele fica sediado aqui. E hoje nós somos 440 pessoas no Brasil. uau, é bem grande. Nós temos unidade em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Recentemente nós abrimos uma unidade em Madrid, com o objetivo de fomentar os negócios, com Aduaneiro, alguma coisa assim? não, mais no mercado de capitais, Mercado de capitais, eh, bacana. principalmente a abertura de empresas na bolsa de Madrid e de Lisboa, Aham. mas também da gestão de questões financeiras e de fundos de investimento e oportunidades de negócio em empresas brasileiras na Espanha e também de empresas que já são nossos clientes com capital espanhol no Brasil. Que A bacana. maior parte dos investimentos no Brasil de empresas, do estrangeiro são investimentos, de capital espanhol. Então isso uniu, né, essa necessidade de atendermos os clientes e essas oportunidades desses novos negócios. Bacana. Então é isso, mais ou menos o início da carreira foi esse, e essa conexão, né, do direito empresarial, eh, por toda essa vivência também com auditoria, né, Sim. eu sempre costumo dizer, existe uma equação, alguém aplica dinheiro dentro de uma empresa, Uhum. essa empresa ela realiza uma série de transações, Certo. seja com fornecedores, clientes, Sim. fisco, e ela desenvolve a sua atividade, tem receitas, despesas, tem o resultado, esse resultado ele é reinvestido ou volta para o capital dos Sim, investidores. Dentro disso tudo, tem uma série de relações jurídicas sim. que permeiam esses negócios. Então é isso que eu faço hoje, Bacana, né, que bacana. analisar essas questões jurídicas, societária, empresarial, tributária, trabalhista, e dar os melhores contornos para tentar criar valor para as empresas. Sem dúvida. Quero até abrir um parênteses aqui, contar para nossa audiência uma curiosidade, até falei antes de começar esse bate-papo com o doutor, que lá na minha faculdade, alguns anos atrás, eu tinha um grande sonho de fazer estágio no escritório dele, porque era um dos grandes escritórios de direito empresarial e tributário da cidade. E eu sempre tive uma referência, esse escritório sempre é referência para mim nessas áreas. E por isso, para mim é uma alegria muito grande, doutor, conversar contigo nesse dia de hoje. Teremos um grande advogado. Poxa, isso me deixa bastante sem jeito, mas eu tenho certeza que eu teria aprendido muito, só de aqui bater o papo a gente vê que poderia ter aprendido muito se eu tivesse insistido um pouquinho mais para ir fazer estágio com vocês. Doutor, planejamento societário tributário, a gente vê muitas empresas fazendo e outras deixando de lado. Qual a importância dessa matéria para o empresário? Veja, é dever do administrador ele tratar os negócios, a gestão empresarial, como ele trataria os negócios dele. Isso Uhum. está na lei das SA, Sim, né. Então quando você, exerce a gestão na sua acepção maior da palavra, você tem que olhar todos os seus contornos. É claro que a questão tributária sempre foi uma das principais, gargalo do nosso país, né? um gargalo Claro, dos países se você olhar, a rentabilidade de uma empresa passa muito por essas análises sim. das questões tributárias. Os custos estão muito ali, né? Os custos estão muito ali e se você não cuidar dessa área, você acaba deixando escoar o teu lucro pelo gargalo, Sem dúvida, né. sem dúvida. E você precisa se organizar de tal forma que você, tenha a menor carga tributária dentro daquilo que a lei permite. Sim. Eu aprendi aqui na FAI, inclusive, um professor meu de legislação fiscal, ele falou: "Olha, quem paga tributo maior também é fora da lei", Verdade. né.
Claro. Porque você pode usufruir uma coisa que ficou marcado para mim, foi o seguinte: "Olha, Bacana isso. eu vou pagar tributo maior, eu não estou respeitando a lei". Exatamente. Porque a lei tem os seus contornos, tem a sua base de cálculo, tem o seu fato gerador, tem suas alíquotas, Sim. e eu observar a melhor forma de escolher a minha operação dentro do regime tributário que mais se adequa a ela, É um prisma correto, né. é o mais correto. Sem dúvida. Então, se eu estou tributando, sei lá, pelo lucro presumido e o lucro real é melhor, se eu opto pelo simples, se eu tenho qualquer regime de operação que eu vá, estabelecer para minha empresa, Hum. até o local onde que eu opero, é uma prerrogativa que o administrador tem. Sem dúvida. Então é isso, é dever do administrador, Hum. escolher a melhor hipótese, fazer o melhor planejamento, e isso envolve uma série de questões. Hoje acabou aquela história de você tentar criar um modelo tributário e depois adequar a tua estrutura societária. Já tem que ser na largada já. Tem que ser na largada. Aham. Você tem que ter um fundamento econômico para que aquela operação tributária escolhida, ela tenha aderência e que o fisco também não venha questionar questões de simulação ou coisas parecidas. Então, você precisa, primeiro, o advogado tributarista empresarial precisa conhecer a atividade, precisa conhecer o chão de fábrica, precisa conhecer como o seu cliente ganha dinheiro, É. como que ele pretende ganhar dinheiro e quais são as obrigações que ele tem em O escritório, Gaia, ele tem essa percepção e ele vai a campo mesmo conhecer o cliente? É uma boa pergunta. É por isso que eu digo, é um pouco diferenciado o nosso escritório. Todos nós temos origem nas grandes empresas de auditoria. Ah, que bacana. O nosso DNA está lá. É ótimo. Então, eu já fiz inventário sísmico dia 31 de dezembro. Sim, eu imagino que sim. Eu sei o que é um ajuste de estoque, eu sei que é uma contabilidade, eu sei o que que é uma demonstração financeira, eu sei que isso representa cada movimento contábil, cada fato contábil, ele tem um registro. Sim. Né. Então, eu não conheço nenhum empresário de sucesso que não tenha nitidamente o conhecimento da contabilidade, não no esquema do razonete, no Se não esquema souber o DRE, né, sim, pelo mas ele precisa o que que quais os movimentos que cada, atitude que ele toma dentro da empresa o impacto, né. vai impactar dentro das demonstrações financeiras. Verdade. Se isso gera ou não valor, se isso gera ou não uma contingência, se existe ou não um ativo contingente a ser contabilizado, a ser reconhecido, tudo isso reflete no patrimônio líquido, tudo isso reflete de alguma forma. Sim. Então, o direito empresarial, ele precisa, quem que pretende exercer o direito empresarial, ele precisa conhecer necessariamente, uma empresa por dentro e quais os efeitos. Eu costumo dizer, por exemplo, quando você chega no supermercado, você vê um caminhão descarregando uma mercadoria, alguém retirando aquela mercadoria da prateleira e alguém levando aquilo para casa. Aquilo tem uma baixa do estoque, uma dissociação Caminho, do né. imposto, É. ela tem um registro da baixa do estoque, ela tem uma margem de lucro, ela tem uma série de Fatores, movimentos claro. ali, que você não consegue enxergar aquilo como uma simples compra De um de um produtinho, produto qualquer que você vai produto consumir, pequeno. né. É isso. Então todas essas soma dessas transações Hum. é que fazem ou não o sucesso. E o advogado empresarial, ele precisa conhecer isso. Bacana. E no escritório, doutor, qual é o seu dia a dia? Como funciona? O doutor faz análise de processo ou mais fica na gestão do escritório? Como que é? Existe uma linha do tempo na carreira, Aham. né. Eu acho que lá nós temos um quadro de carreira Que legal, bem definido, bom. acho que isso é importante. Sim. Nós precisamos criar, assim, uma uma expectativa, né, para que os nossos colaboradores queiram permanecer lá. Nós temos um dever, que Uhum. eu chamo de retenção de talento, Talentos. É isso aí, isso aí. e essa balança de propósitos, ela precisa estar muito equilibrada, Legal. né. Eu costumo dizer o seguinte: numa primeira fase, se você fosse o nosso, É estagiário lá. estagiário lá, você talvez numa primeira fase, você teria muito a aprender com o escritório, Legal. né. Então a balança ficaria favorável ao escritório. Sim. Chega um momento na carreira que essa balança se equilibra. É, equaliza, claro. Você está com os seus propósitos, você já tem muito a entregar para o escritório, Uhum. pode ser que você passe na balança do escritório e você daí, digamos, aqueles teus objetivos iniciais já deixam de existir. Então se o escritório deixa de acompanhar você, também ele perde a atratividade. Sim. Ou se você fica abaixo daquilo, em algum determinado ponto da tua carreira, o escritório perde a Sim. atratividade em você. É quase como se fosse um fit cultural que chamam hoje, É um né. fit cultural. Você precisa, digamos assim, o escritório precisa estar te oferecendo conhecimento Sim. e você precisa estar
digamos assim, adaptado a essas necessidades, Crescimento mútuo. ao crescimento mútuo. É, Uma sociedade de advogados, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Você renuncia a muitas coisas para permanecer dentro de uma sociedade de sim, advogados. sem dúvida. Às vezes as tuas ideias, elas valem num estágio preliminar, mas no segundo momento elas pouco importam, né, elas são, digamos assim, um dos elementos para formar uma ideia do escritório, e a partir do momento que o escritório forma aquela ideia, Planejamento, vamos dizer. aí todo mundo vai ter que seguir aquela corrente, né. Não é possível você ser um advogado independente, com umas ideias independentes dentro de uma sociedade de escritório, é sociedade de advogados. E isso te dá a oportunidade de uma série de coisas, de aprendizado, troca mútua, esse amparo que a sociedade de advogados dá para o jovem advogado, ou até para nós que somos um pouquinho mais, digamos assim, experientes, numa fase da carreira, existe essa proteção, você nunca vai se sentir sozinho dentro de uma sociedade de advogados. Mas isso aí que tem que acabar com a vaidade, né. Sem dúvida, sem dúvida. Existe um escritório que tem uma ideia, que defende um princípio, que é ético, que tem a sua linha de pensamento, e você tem que se adequar. Então é isso, a questão da carreira, a questão de como o escritório foi formado, foi justamente nesse sentido, Legal, né. bacana. Eu sempre falo que, o todo, né, ele é maior que a soma das partes que compõem, Aham, né. Nós somos indivíduos, temos as nossas ideias, mas o escritório é muito maior sim. que isso, porque ele tem momentos que ele nos apoia, tem momentos que ele, ajuda a construir, ajuda a corrigir caminhos e ajuda a nos dar aquela proteção, principalmente hoje, né. O escritório de advocacia ele é quase que uma empresa, ele precisa ter. Até entra aí, doutor, falando de gestão e também do dia a dia, do contencioso, enfim, qual é o desafio maior para os sócios ali? É gerir a equipe, gerir a empresa como um todo ou gerir os processos Isso, contenciosos? até na pergunta anterior, mais ou menos era isso. Nós temos, acho que, uma linha do tempo. Acho que a parte técnica, para todos os profissionais, é exigência, isso é mandatório, né. Normal. Não temos como ser um profissional do escritório de advocacia empresarial se não tivermos a parte técnica bem Bem aguçada. consolidado, claro. Mas chega um momento da carreira que você precisa gerir pessoas, Sem dúvida, que é o principal ativo da nossa sim. organização. Chega um momento da carreira em que é te exigido uma representação institucional, né. Você é a cara do escritório, você Sim. tem que estar aqui dando uma entrevista, você tem que participar, digamos, de câmaras de comércio, você tem que participar, de órgãos representativos de classe. Eu fui presidente do Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, sendo advogado. Fui diretor da OAB durante 6 anos, fui conselheiro da OAB, participei de conselhos de administração sem remuneração alguma, dei aula. Então tudo isso faz parte de uma exposição necessária que o profissional tem que ter Sem dúvida. para bem representar o escritório, né. Então isso também é uma exigência na carreira, e chega um momento que você vira um advogado administrador. É bem isso. Você é responsável por uma boa gestão financeira do escritório, por uma evolução, por uma questão de continuidade, existe uma série de questões que o escritório espera de você, certo? E aí a carreira do advogado, ela se mistura com a carreira de um gestor. Gestor, né. Seja, quanto mais você evolui no quadro de carreira, mais são exigidas novas habilidades, né. Legal. Voltando um pouquinho para o direito, Hum. nós sabemos que que temos um STF que tem uma revolução doutrinária muito forte na matéria tributária. Marcos regulatórios também passa pelo Congresso, passa pela Receita, nesse emaranhado jurídico que a gente tem. Uhum. E a gente sabe que é um desafio enorme a o contexto de análise, talvez até para uma busca de um planejamento mais adequado e assim por diante. Como funciona esse contexto como um todo no dia a dia, doutor? Porque eu sei que muitas vezes, isso pelo menos na época que eu fazia pós-graduação, muitas vezes você tem um entendimento no STF em um dia, passa 1 ou 2 anos, parece que muda toda a novela. Eu não gosto de fazer crítica nenhuma, assim, de uma maneira, a pessoa. Ao pessoas, Pelo claro, contrário, concordo. eu acho que nós temos que preservar as instituições. Também concordo com isso, doutor. E eu acho também que, a repartição dos poderes é essencial, Sem dúvida. legislativo, executivo e judiciário.
O que está existindo hoje, acho que no Brasil, é uma mistura de tudo isso que acaba confundindo, É, confunde, né. E essa questão, ela é prejudicial para todo mundo, sem dúvida. né. Ela afasta investidores, essa insegurança jurídica que se estabelece, né. Eu quando dava aula aqui, eu falava, justamente isso, né. Quando você discorda de alguma questão, entre, digamos, o que o legislativo legisla, o que o executivo exige, você busca o poder judiciário para resolver esse conflito. Sim, Simples assim. sim, Então existe uma lei que é inconstitucional, uma lei que é ilegal, uma exigência que é ilegal, você busca o judiciário para dizer: "Olha, quem está certo". perfeito. E quando o judiciário analisa essa questão com outros contornos que não aquele extremamente legal, Legal, acaba criando uma insegurança jurídica, exato. né. Eu acho que principalmente em matéria tributária, quando o judiciário se preocupa em dizer qual o efeito que isso vai gerar no caixa da União, você acaba dizendo: "Opa, espera aí, mas é para Qual é o objetivo? qual é o objetivo da É, legislação?". Quando você começa uma reforma tributária dizendo: "Eu preciso arrecadar tanto", já tá errado, começa aí, né. começa todo um conflito de interesses Conflito, entre essa é a os palavra. respectivos poderes. Então isso é claro que, eh eh, traz um certo desânimo Sim, para o profissional do direito, né, para o empresário, mas muitas o vezes empresário sente inseguro, né, doutor? sente uma insegurança jurídica de: "Opa, mas espera aí". E outra coisa, existe também os advogados que expõem os empresários a determinadas aventuras. Também tem isso, É, infelizmente. sabe, isso que são pontos que precisam ser avaliados. E acho que é aí que entra um escritório ético, de credibilidade, onde o empresário não se sinta, eu sempre falo, com uma espada na cabeça, né, tendo que fazer determinados procedimentos, propor determinadas demandas judiciais, porque todo mundo está propondo, Sim, né. e Eh, tem muito disso aí. tem muito disso. E até nos anos 90, até o direito tributário, ele ficou um pouco, assim, prostituído, eu chamo assim, Sim, porque muitos advogados e muitos empresários lançavam mão de teses jurídicas que não tinham muito nexo. ainda não tinha muito visão de STF, de decisões, né, arcabouço aí das jurisprudências, não tinha Sei lá, e a legislação não era tão consolidada, também, existiam aspectos inflacionários muito maiores os que maiores. hoje, que interferiam nisso. Muitos empresários deixaram de discutir questões importantes por temerem reflexos, eventualmente, que tiveram no passado. Então, depois houve uma fase de maior tranquilidade, em termos de consolidação das legislações, mas hoje, com as decisões do Supremo, em algumas matérias, com essa variação de entendimentos, né, Uhum. modulação de efeitos, questões que não são, assim, se percebe que não são meramente jurídicas, né, Sim, a gente percebe. você acaba, trazendo, assim, preocupações que não deveriam existir. E qual seria o impacto econômico para a empresa essas situações? Os impactos são os mais diversos, né. Por isso que é importante o planejamento, então, no Ah, caso. o planejamento, eu costumo dizer, o nosso escritório, ele sempre teve uma consciência. O contencioso, ele é uma mera ferramenta. Certo. A consultoria, ela é muito importante, Eficaz, né, é eficaz, mais eficaz. porque você tem que, preparar as empresas para as diferentes situações que podem acontecer. Eu acho que uma das grandes preocupações hoje do empresário é preservar a empresa de contingências, né. Então, entrar em aventuras jurídicas, eh não conhecer os efetivos riscos de algumas, atitudes que se tomam dentro do cenário tributário, eh, fazer essas opções sem conhecer a profundidade disso tudo, é temerário. Sim, Nenhum investidor quer ter surpresas, exatamente. nem surpresa extremamente positiva. Imagina como você chega para um empresário, um capital estrangeiro, e diz: "Olha, você tem 100 milhões de tributos a recuperar". O cara vai dizer: "Opa, mas espera aí, Como assim, né? como assim? É Por verdade. que eu paguei errado O que que eu fiz de errado na gestão do meu negócio? na minha gestão tributária?", né.
Não, você não fez errado, existe até você explicar para um investidor estrangeiro que aquele crédito era duvidoso ou não, que se podia ou não tomar. E aí vem a reforma tributária, que talvez venha melhorar um pouquinho esse cenário, em alguns aspectos, mas essa incerteza é que fez, digamos assim, o Brasil perder muito tempo, né. É O Brasil isso. o Brasil é um país que ele patina sempre, Perde muito esse tempo ele parece que ele sempre está esperando um momento para dar certo para dar uma acelerada. e acaba esbarrando em pequenas questões que o empresariado sente, que as demonstrações financeiras repercutem e que afasta investidores. Doutora, falando um pouquinho agora nesse societário, qual é a importância do empresário desde o início olhar para esse tema? E também, aqui fazendo uma segunda pergunta já casando com essa, qual a importância para o crescimento de uma empresa? Eu acho que, eh, o planejamento societário, ele é fundamental, desde o início da empresa, né. Que forma que eu vou construir o meu negócio? E no decorrer digamos, do negócio em andamento, você precisa se preocupar com a continuidade desse negócio, Sem dúvida. né. Existe uma fase que você precisa aperfeiçoar a tua estrutura societária, seja por conta de problemas na sucessão, né. Uhum, Chega um momento que, digamos assim, às vezes o empresário precisa sair do negócio, sem dúvida. né. O negócio ele precisa um novo fôlego, ele precisa um novo investimento. Às vezes ele até contrata um CEO para ele poder ser Sim. empresário investidor, né? Sim, e aí entra, o ponto da percepção dos escritórios de advocacia. Acho que o escritório de advocacia ele precisa ser proativo, ele precisa observar esse momento, né. Obtenção de fontes de capital, de recursos financeiros, às vezes que a empresa precisa para não sucumbir, né. Você veja a fase pós-pandemia, né, essa fase da inovação tecnológica. As empresas que não observarem esse movimento de mercado, elas tendem a sucumbir. Sim. Então, a reestruturação societária, às vezes, passa por isso. Uma necessidade de abertura de capital, uma necessidade de trazer novos investidores, e a empresa precisa estar preparada para isso, Sim. né. O empresário que é dono do negócio, ele sempre acredita que a empresa dele é a melhor do mundo, que não possui defeitos, que ela vale "X". Não é incomum um empresário chegar: "Ah, eu quero vender minha empresa". Ele acha que o valuation é um, Acho que o valuation é a primeira coisa que eu sugiro, assim: "Vamos fazer um valuation sem dúvida. e vamos verificar, quais são os controles internos que você tem, qual é Se existem se passivos. existem passivos, ocultos, né. Aham, Então, o que está registrado nas demonstrações financeiras não é problema, o problema é sim. que não são o que não está registrado. O investidor hoje ele quer transparência, né, ele quer, digamos assim, ter o domínio pleno daquilo que está. Ninguém investe porque é amigo do dono, que: Nunca "Ai, olha isso. que marca bonita, É, olha que" não, nós precisamos saber qual que é a rentabilidade, a saúde a da coisa. saúde financeira, quando que meu capital vai ser devolvido e que Também o forma vai ser tempo, devolvido. claro. E aí passa por um preparo completo dessa empresa. Aí entra talvez uma reestruturação societária, uma profissionalização, né, aí entra a questão dos conselhos, né. A gente fala, é possível constituir, digamos, um acordo de cotistas, retirar a família da gestão, construir uma gestão mais profissionalizada, um conselho, de administração, talvez um conselho fiscal, um conselho consultivo, uma diretoria executiva. Um organograma Um novo. organograma novo, Legal. onde tudo seja revisto, Aham. né, e aí entra uma fase de preparo. A empresa precisa se preparar para se tornar, digamos, atrativa ao Antes da investidor. noite pro dia, né, então. Não é da noite para o dia. Então essa fase de profissionalização entra aí sim um trabalho de um bom escritório, de um bom contador, de uma, revisão de uma estrutura, questões da LGPD, questões de sustentabilidade. Hoje as contingências não são mais apenas trabalhistas, societárias, elas existem até de reputação, de exposição, Rima. de melhoria da Claro. marca, de imagem, É, branding tem que ter. tudo isso tem um valor, Sim. né. Então a reestruturação societária, ela não é apenas aquela que você desenha um organograma novo, vai lá, faz uma alteração de um contrato social na É junta comercial, limitada e esse aí ponto final, não né. é só isso, É. né. Você tem que criar um novo olhar sobre a tua atividade empresarial, oportunidade onde você tem de rever determinados processos, de fazer novos investimentos. Eu costumo dizer, se comparar até com os teus concorrentes, né. E aí entra uma série de coisas. Fazer um estudo de financeiro junto com o tributário, né. Um estudo financeiro, tributário, melhor estrutura, questões, digamos, de até discussões tributárias que teus concorrentes estejam fazendo,
que você não está fazendo. É um olhar os stakeholders como um todo, né. Completo, completo. Mas aí você tem que ter uma disposição para isso, você tem que abrir mão de uma série de manias que às vezes o As isso vaidades as que a gente vaidades quiser e as empresas familiares, ter elas têm muito disso. Você precisa olhar um olhar aberto, né. um olhar aberto, entender o que que os sucessores entendem sobre isso. Às vezes você precisa dizer: "Olha, você não vai entrar, você não tem os atributos necessários". Os acordos de acionistas precisam estar claros em relação a isso. Então aí entra aquilo que eu te disse, conhecer o negócio, conhecer como o teu cliente ganha dinheiro e fazer propostas em que haja uma melhoria, estrutural dessa empresa, com as devidas formalizações jurídicas e que se previnam lá na frente questões que possam gerar discussões e que tenham uma solução para essa matéria, sob pena de, impedir que a empresa possa se desenvolver. Então esse olhar jurídico sobre todos esses movimentos é o que a nova advocacia, quer, Sem dúvida. né. Nós não Que não tem que representar para o cliente. hoje nós temos 1.900 faculdades de direito no Brasil, advogados, Mais de 1 milhão, né. sabe, muitos advogados, É, e se o advogado precisa enxergar isso. é verdade. E eu tenho dito uma coisa, muito mais do que, você tratar a advocacia por matéria tributária, trabalhista, tributária, etcétera, é você tratar a advocacia, você profissional, por segmento econômico. Se você é um advogado que entende de determinado segmento econômico, eu entendo de energia, eu entendo de óleo e gás, eu entendo de cooperativa, você consegue contribuir muito mais, né, agir de uma Sim. maneira proativa, inclusive nessa questão da reestruturação societária, que não é apenas aquilo: "Ah, vamos Da junta montar comercial. junta, vamos montar uma hold, vamos", não, é muito mais que Muito isso, mais que isso. é um choque de gestão. Bacana, bacana. E aí, olhando por esse prisma, doutor, pequeno, médio ou grande empresário que procure o escritório hoje de vocês, o que ele vai encontrar ali de suporte? Ah, é uma boa pergunta, porque todas as empresas têm espaço no nosso escritório, tá. Nós temos clientes que faturam menos que o nosso escritório, e temos clientes que são do tamanho de uma Embraer, por exemplo, Aham, né. grande. Então qual que é o nosso critério de aceitação? É que as empresas estejam dispostas a melhorar, Um olhar aberto, né. um olhar aberto, Claro. né, a melhorar, digamos, a avaliar riscos, Sim, que é a importante. saber que, digamos, nós podemos propor, nós somos advogados proativos. Ah, isso é muito bom. É muito fácil o advogado dizer: "Isso não pode fazer", e dar um parecer, Sim, isso é fácil. né. Isso é muito fácil, dizer: "Não, não faça essa operação". O que o empresário quer saber hoje são os riscos que ele tem ao fazer determinada operação, Isso é muito né. importante. Às vezes você, tem algumas opções que passam por um risco maior ou menor, mas que dentro de uma linha do tempo, elas podem ser ajustadas. Por isso que é importante Sim, o escritório como suporte. sim, vou declarar um imposto, mas talvez eu não pague agora, talvez eu faça um refis, talvez eu me financie com determinada coisa, mas o que você não pode é deixar aberto. Sim. Vou sonegar, né, não. Não, não tem Aí como. não é Você não cliente, consegue nem se ver daí, né. sabe. Então esse tipo de questão, tanto é que nós temos até um departamento específico que é quase que pro bono, Uhum. olhando as questões das startups, Que né, bacana. porque nós precisamos fomentar negócios, né, Sem dúvida. nós precisamos criar empresas, nós precisamos ter a economia em movimento. E o escritório de advocacia tem que ter essa função, Que né, bacana. Bem função social mesmo. Não, é uma função social, Aham. não deixa de ser uma Sim. função social. E é isso que eu acho que é a grande proposta, né. E como que você consegue isso? Tendo uma estrutura. O Uma advogado sozinho, ele tem as suas prioridades. Sim. Uma estrutura de advocacia, ela pode canalizar determinados recursos para isso. E quando, doutor, que vocês imaginaram, vamos criar uma estrutura robusta em várias cidades e que possa agregar muito valor aos clientes? As coisas foram acontecendo. Em 1990, nós nascemos numa crise, que era o bloqueio dos cruzados, Ah, eu lembro muito né. disso. Então a gente podia pegar e dizer: "Putz, era março, não dá para abrir o escritório". Pelo contrário, a primeira ação que nós propusemos foi o desbloqueio dos cruzados. Aí isso já com o nosso conhecimento, tá. Sim. E claro, como nós éramos egressos de grandes empresas de auditoria, nós já tínhamos individualmente a credibilidade de alguns clientes. Então aqui, por exemplo, Paraná Equipamentos.
é a nossa nota número 001 de Curitiba, Ah, que legal. e é cliente nosso até hoje. Que bacana. E é um contato que eu tinha do meu tempo, né. 30 anos Então a credibilidade, a reputação para o advogado é importantíssimo. é super importante. Você demora anos para construí-la e às vezes pode perder essa reputação em um Numa instante. situação, né, E específica. aí entra uma série de conselhos que eu dou para os advogados novos, iniciantes. O dinheiro como consequência sempre. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa do dinheiro. Dignidade do advogado passa por isso, E o propósito? os sonhos, né, mas nós precisamos sempre saber o propósito. É, tem que ser. O que que Por que que nós fazemos determinadas coisas e por que nós deixamos de fazer outras coisas, né. E é isso que nós precisamos manter esse foco. Então, nós temos, muitas tentações nessa vida de advogado, né. Nós temos caminhos mais curtos, às vezes, que podem ser adotados, mas, por certo, esses caminhos eles nos dão, assim, uma trajetória, que nem sempre, né, ela pode ser uma trajetória duradoura. Sim, sem sombra. Portanto, o advogado, ele manter sempre esse princípio ético, saber que, ele pode usar a lei, A seu eh, favor, de uma forma favorável, correto, claro, é ter o respeito a todas as instituições. Sabe, importantíssimo. às vezes eu fico pensando assim, um advogado que ofende um juiz, um desembargador, eu falo o seguinte: atrás de um juiz, um desembargador, ou de qualquer pessoa que você se relaciona, tem um ser humano, que tem sentimento, Ele pai de família, um cara que sai de manhã como você, para exercer sua profissão. E aí chega uma pessoa que se sente no direito de fazer uma coisa, e você vê cada coisas hoje nas redes sociais, né, tem bastante. e que você fala assim: "Opa, mas espera aí". Ainda bem que nós temos o nosso setor de prerrogativas da OAB, né, Sim, isso que ajuda é que é bastante. Muito. impressionante, de um lado e do outro, Dos 2 lados. né. Nós temos aqui a professora da FAI aqui, a doutora Marion, Aham. que dá aula de direito penal aqui, uma das excelentes professoras. Ela foi diretora de Ah, prerrogativas é? da OAB na gestão passada. E justamente esse é o ponto, né, o exercício das prerrogativas. As prerrogativas, elas não são um benefício para a advocacia, É elas só elas são os direitos do cidadão. É o advogado que fala em nome do cidadão para o judiciário. Então, esse limite também tem que ser respeitado. sim, Nem tudo viola prerrogativas, exatamente, mas aquilo que viola as prerrogativas, nós devemos combater, sem porque dúvida. nós somos a voz da sociedade. Não existe uma hierarquia entre o Ministério Público, E isso que eu acho não. judiciário e advogado. Alguns não entendem, a gente já nasce pensando que o juiz é o todo-poderoso, que o Ministério Público está em segundo lugar e que você é o advogado. Lá na cadeira a gente vê o triângulo, daí já É o associou. E não existe digamos, justiça se não existir o advogado. Sem dúvida, não tem. Não A há única profissão que está prevista constitucionalmente, também tem né. isso, bem Então lembrado. é isso que nós precisamos, fazer valer. Agir de uma forma sensata, Sim, né, com bastante lucidez, dentro do princípio ético, mas sendo firme naquilo que for folha de direito. de direito e naquilo que bem representar o nosso cliente. Bacana, bacana. Doutor, os desafios e as oportunidades, o como está olhando o escritório para o futuro, rapaz? Eu acho que os grandes desafios é você estar atento para as inovações. E está acontecendo bastante no teu Está escritório isso? acontecendo muito. Ah, Inteligência artificial. vocês estão utilizando bastante? Inteligência artificial, quem não se preocupar com ela, vai estar fora. Uhum. Nós temos uma inteligência artificial própria que nós criamos, Que bacana. porque nós temos um acervo técnico, né, criado nesses 35 anos, de uma série de matérias que nós já respondemos, já escrevemos. E o que nós precisamos hoje? Ter uma inteligência artificial que haja Como um banco, vamos dizer assim, como um banco das e informações. e em favor do usuário, Bacana isso. né. Não tem como você abrir mão de uma inteligência Sem artificial hoje. E o tempo da inteligência artificial vai fazer com que você reduza tarefas repetitivas, sobre mais tempo para você pensar naquilo que é necessário. E eu sempre falo o seguinte: quem alimenta a inteligência artificial, por enquanto, pelo menos, É verdade, é o ser humano, sem dúvida. né. Então, quanto mais o ser humano desenvolver as suas habilidades, o seu potencial, mais tempo ele tiver, com tarefas menos repetitivas, mais nós vamos enriquecer, né, Sim, digamos, esse repertório da inteligência artificial, mais nós vamos ter tempo para trabalharmos
eh, em relação àquilo que é necessário ser trabalhado, e com mais qualidade de vida. Mas o grande desafio que eu vejo, além dessas questões de inovação, é a estrutura financeira dos escritórios. Alguém tem que financiar isso, Sem dúvida. né. Hoje as empresas exigem uma série de questões, exigem, que o escritório esteja atento para compliance, para, seguros de responsabilidade, LGPD mesmo. LGPD, que a sua equipe seja bem treinada, que ela tenha continuidade, uma série de coisas, tudo isso tem um custo. Sem dúvida. Esse custo, ele tem que formar o preço da advocacia, né. E essa equação entre a qualidade do serviço prestado e os honorários que são pagos, é a grande dificuldade. E aqui vai uma crítica. Às vezes as grandes empresas querem negociar os contratos de advogados com um departamento de compras, quem está comprando uma matéria-prima, quem está comprando um televisor, isso não funciona dessa forma, Não é o caminho, né. não é o caminho. E o meu receio é que, nessa fase de transição, onde haja a necessidade de que se entenda que são coisas diferentes, né, muitos escritórios venham a sucumbir, por não poder manter a estrutura de qualidade que é tão necessária para a prestação de serviço jurídico. É verdade, e tem muitos advogados que já estão falando sobre isso, as dificuldades que vão ter daqui para frente justamente por isso. E aí entram as reestruturações societárias dentro da própria advocacia. Muitos estão fazendo Porque os fusões, grandes as fusões, só que aí perde quem? perde-se muito a sociedade. Perde a sociedade como um todo, porque existe uma concentração dos grandes escritórios, a perda de oportunidade das menores bancas, né. É, Eu acho que isso digamos, um tiro no pé é, para aquelas empresas que só exigem preço e, digamos, fixam preço e exigem qualidade. Chega um momento que essa equação, não, ela não fecha. é verdade. Doutor, para finalizar, chegando aos finalmente aqui, gostaria que o doutor deixasse uma mensagem para o empresário que está nos assistindo, pode ser sobre gestão, sobre a importância do direito para o dia a dia dele. E eu acho que são várias mensagens aqui que a gente poderia deixar, né. A primeira mensagem que eu quero deixar é uma coisa, assim, meio intimista. Eu acho que sonhar não é pecado, né. Tudo começa de um sonho. Nós precisamos, assim, acreditar em nós, acreditar que é possível e não perder o foco. Acho que essa é a mensagem, foco e determinação. O meu pai sempre falava assim que existia o herói da noite, né. Aham. Ele chegava à noite e falava: eu vou mudar disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo", à noite, e daí no dia seguinte ele não tomava nenhuma atitude para que aquilo fosse possível. Então, claro, tudo começa de um sonho, mas eu preciso ter atitude, né. A atitude é ela que faz com que o nosso conhecimento, né, que por vezes é transformado em habilidade, Seja externado. ele seja externado. É, Não adianta você ter o conhecimento, quando você utiliza, quando você não compartilha esse conhecimento, e quando você não transforma ele em algo que todo mundo pode aproveitar, ele não vale nada. não vale pra nada. Ele não Vira vale uma absolu pessoa obesa de conhecimento. Sim. Aí o que você vai fazer com o teu conhecimento se você não colocar isso a favor da sociedade? Exato. Então, o que eu digo, sonhar não é pecado, né. Eu acho que você tem que ter o foco e a determinação para aquele teu sonho transformar em realidade, e que você, acredite que é possível fazer com que aquilo que você sonhou, através da tua atitude, se transforme em algo concreto. Que bacana, doutor. Foi um bate-papo muito maravilhoso, mas eu preciso deixar uma pergunta que é uma você tá curiosa, até que o doutor comentou no começo. Se o doutor pudesse jantar uma pessoa viva ou morta, quem seria e por quê? Sem medo de errar. Primeiro uma pessoa morta, porque eu acho que com as vivas a gente ainda tem Não, personagem, né? seria com Silvio Santos, Com o Silvio Santos? não tenho dúvida. Curiosidade, por quê? Silvio Santos, por várias questões. Primeiro, se você observar, tudo que existe na televisão brasileira hoje, Aham, tudo que existe, foi ele que criou. é verdade, De alguma forma foi ele que criou. Qualquer programa que tenha, é verdade. Um inovador, um criador de carismático, coisas, carismático, corajoso, corajoso. corajoso, Baita empresário, né? precisa ter coragem, um ser humano autêntico. Eu sabe que eu costumo, pegar
o YouTube e pegar programas anteriores. E esses dias eu estava vendo aquele quadro Namoro na TV. Ah, sim. Pô, e ele sentou lá com uma moça e um rapaz, eles já eram casados, e o rapaz tentou reconquistar a menina. E enquanto ele não esgotou todos os meios que fossem possíveis para eles se aproximarem, Ele não ele sossegou. não sossegou. Mas ele teve o bom senso de dizer: "Puta, já fiz minha parte, não vai dar certo, não vou exigir mais". Mas esse carisma dele, esse ser humano autêntico, essa coragem e um pouquinho mais, a resiliência. É verdade. O caso Pan-Americano, Nossa, todos acompanhamos. é verdade. O caso Pan-Americano, ele lutou, qualquer outra pessoa teria Existe talvez um iria desistir ou teria a imagem abalada. e é imaginado, com certeza. Ele teve a reputação dele mantida, todo mundo acreditou, Ele foi tentar ser candidato, também continuou com a imagem igual. então é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração Verdade. pelo início da carreira, pela trajetória dele, por tudo que ele representa para nós aí, inclusive como modelo. E a gente tinha até uma época lá, o SBT era uma emissora que tinha torcida. É verdade. A gente torcia Pra para que vencer, que a SBT fosse melhor do que é, exatamente. mesmo tendo as limitações. Então o Silvio Santos, sem dúvida, Ah, que gostaria de jantar com ele para trocar umas ideias e aprender muito com essa trajetória vitoriosa que ele com teve. certeza. Doutor, muito obrigado. Para finalizar, nós deixamos aqui uma lembrança, poxa vida, do nosso projeto Amigo de Negócios. Agradeço muito. Eu tenho certeza que o doutor vai poder se deliciar, ter um café ou uma caneca do projeto Nessa. Vai ser bem bacana. Muito obrigado. E eu gostaria de falar para o doutor que muito mais do que amigo, o doutor, a partir de agora, é um amigo de negócios. Poxa vida. É um prazer, quero parabenizar esse projeto. Acho que isso, transmitir as nossas experiências, por mais modestas que elas sejam, Excelente. elas são inspiradoras. E eu sempre digo o seguinte: tem 2 maneiras de você aprender: aquilo que você quer ser ou aquilo que você não quer ser. Verdade. Então são maneiras, até dentro disso que eu pude falar aqui, as pessoas que ouvirem, ela pode dizer: "Putz, eu não quero ser daquela forma", mas algumas coisas podem ser fonte da minha inspiração. Não, eu tenho certeza que foi maravilhoso e eu tenho certeza que a nossa audiência quer conhecer um pouco mais. Então eu vou deixar nos encartes algumas informações do escritório do doutor para que as pessoas possam conhecer cada vez mais. Então, com toda certeza, doutor, muito obrigado. Foi um excelente podcast. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar bastante. Eu que agradeço. Muito A obrigado. gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Até logo.